Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa meditação do livro de Gálatas, capítulo 3. E eu já convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia e ler todo o capítulo e em seguida retornar aqui para que nós possamos ter uma meditação mais aprofundada em alguns versículos deste precioso capítulo. Dando início à nossa meditação, eu convido você a ler comigo o versículo 2 e o versículo 3 inicialmente, que nos diz assim: Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. O ser humano ele tem uma necessidade de exercer controle, de organizar, estabelecer, e esta necessidade, quando não alinhada à vontade de Deus, começa a minar a sua fé. E nós devemos entender essa disparidade, essa dissociação da lei e da fé, pois nós já não estamos sob o jugo da lei. E nós vamos entender mais na frente o porquê, mas o que eu queria que você entendesse com esses dois versículos é que nós não podemos viver nós devemos entender que nós recebemos o Espírito de Deus ao crer na mensagem do Evangelho e não por ter feito o que a lei manda. Queridos irmãos, quando o Senhor ele foi assunto aos céus, antes de ir aos céus, ele disse que nos deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo que habita em nós, no momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, este é o requisito para receber o Espírito de Deus: crer na mensagem do Evangelho de Cristo e confessar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E desde esta época, há uma luta entre carne e espírito. E essa luta, nesta conjectura, é clara quando nós percebemos que o ser humano ele quer agir pelas suas próprias forças, impedindo a ação e o poder do Espírito de Deus. E isso fragiliza o homem. Isso coloca o homem no estágio de condenação, ainda que ele não perceba. Mas nós vamos entender lá na frente o porquê de estar sob o jugo da lei nos traz consequências desastrosas. O versículo 5 nos diz assim: será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês é porque vocês fizeram o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Entenda que, mais uma vez, o apóstolo Paulo ratifica que Deus ele dá o seu Espírito, opera milagres através daquele que ouve a mensagem e crê. Entenda que se você não crê, oh glória, não há espaço para a operação do poder do Espírito Santo de Deus e manifestação dos milagres e maravilhas que o Senhor é capaz de fazer. Então é necessário, e anota aí, anota no teu coração, é necessário ouvir e crer. Alguns ouvem, até poderia considerar muitos ouvem, mas poucos creem. Às vezes creem de lábios, mas não verdadeiramente em seu coração. Isso porque a incredulidade tomou conta dos altares e das igrejas. As pessoas não creem mais, porque, infelizmente, homens maus, homens perversos têm distorcido, têm tornado a igreja um antro de manifestações, apenas com o intuito de mostrar uma falsa santidade, de colocar as pessoas sobre o seu jugo. Mediante a sua santificação extrema, homens são idolatrados pelos seus dons. E quando nós percebemos isso, Milka, quando essa pessoa ela quer ser o centro, ela não consegue abandonar, deixar que outras pessoas ocupem aquele lugar, seguir outra jornada que Deus tem, não. Para ela estar em evidência, estar naquela posição, aceitar elogios que afaguem o seu ego é mais importante. Então nós devemos entender e não impedir a ação do Espírito de Deus. E nós percebemos quando o Espírito de Deus está agindo na igreja, não apenas manifestações. Existem as manifestações sobrenaturais, mas há algo por trás sendo atuado, que é a regeneração espiritual, é a transformação, é a maturidade dessas ovelhas.
quando não há isso, quando nós vemos dentro de uma igreja dissensões, fofocas, disse-me-disse, egoísmo, orgulho, vaidade e outras falhas de caráter, distorções de comportamento, a ação do Espírito Santo, meu querido, desculpe me dizer, não está atuante. Quem está imperando nesta igreja é a ação do anticristo. O espírito do anticristo, melhor dizendo, porque o anticristo ainda há de se manifestar. Mas ele já está atuando. Querido irmão, não pense que dentro da igreja o diabo ele não entra. Ele pode entrar. Ali é um ajuntamento de pessoas com N realidades. Pessoas, algumas fingidas, outras que buscam ocultismo, magia, satanismo. Muitos satanistas infiltrados dentro da igreja. Maçonaria e tantas outras coisas. Isso é muito sério porque a igreja onde deveria ser um lugar onde a presença de Deus abundasse dentro do coração dos irmãos. Infelizmente, o que nós vemos hoje é um cenário caótico, distante, muito distante da manifestação do Espírito Santo de Deus genuína que transforma vidas. Dando continuidade à nossa leitura, hoje nós vamos ler muitos versículos, então preciso ser rápida para que o áudio não fique muito longo. Vamos ler agora o versículo de número 7, que diz: Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. O versículo 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem que não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei e está debaixo da maldição de Deus. Nós devemos entender que Abraão ele foi escolhido para ir a uma terra que Deus mostraria. E através de Abraão, da descendência de Abraão, veio o nosso Redentor, Jesus Cristo. E nós devemos entender que Abraão creu. E foi a fé de Abraão que fez com que hoje nós estivéssemos aqui com a salvação nas nossas vidas. Abraão teve fé. Então os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Os que obedecem à lei nos dias de hoje, no tempo da graça, estão debaixo da maldição de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Abre a tua Bíblia no versículo 10. Pois quem não obedece tudo que está escrito, tudo, grava aí, tudo que está escrito na lei, está debaixo da maldição de Deus. Então, se um requisito for quebrado, meu irmão, está debaixo de condenação. Porque a lei é taxativa. A lei é imperativa. Não há outra alternativa. Não há como dizer, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz isso. Mas se você fez um pouquinho daquilo, se você não adulterou, vamos lá. Se você nunca se drogou, se você nunca roubou, nem matou, mas você fofocou, sinto te dizer, mas você quebrou toda a lei. É forte, né? Mas é a realidade. E há muitos legalistas dentro da igreja, anulando o sacrifício vicário de Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados e colocando a lei maior do que a redenção do nosso Senhor. E quando nós identificamos isso, quando nós vemos aquelas igrejas que medem as pessoas pelo que elas fazem, que promovem pessoas pela quantidade de coisas que elas seguem, de padrões, de regras, de leis. E à medida que a pessoa fracassa num ponto, ela já está destituída da graça na visão deles. É como se o sacrifício de Cristo fosse algo fraco, frágil, dependente da nossa atitude de andar em perfeição em tudo. Vamos continuar lendo, que aí a gente vai explicando mais aprofundadamente. O versículo de número 11 nos diz: É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei, versículo 12, não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem nas Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, versículo 13, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, o Senhor Jesus anulou os efeitos de condenação da lei. É como se ele pegasse aquela lei e a dívida que nós temos, por conta de infringirmos um ou duas ou três, não sei
ou todas, né, em algum momento. E isso eu estou dizendo, gente, entendam, não é um convite à imoralidade, à iniquidade, a você viver uma vida de pecado constante, porque isso, gente, é a prova que você não entendeu realmente o sentido da graça. Porque a graça, ela é transformadora. Ela não é uma graça que se torna algo como uma graxa, que vai deixando a pessoa suja até o fim da vida. Não. Ela vai limpando, limpa. É como um corte profundo, onde você tem que ir ali, fazer a limpeza, fechar, depois abrir de novo, aí já está menos inflamado, e a pessoa vai, trata de novo, até que aquela ferida é cicatrizada plenamente. Assim é o pecado em nós. Somente a graça tem o poder de colocar o remédio, fazer a limpeza da ferida, fecha, bota o curativo, e ela aos poucos vai tratando a ferida. Então vejam, Deus tão grande, tão poderoso, tão perfeito, se fez maldição por nós, porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que for pendurado no madeiro. Então entenda que o Senhor, ele se fez maldição em nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, ele levou naquela cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas debilidades, toda a nossa dor foi colocada diante dele. Então, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava sentindo a carga de pecado, que era para ser nosso, e ele carregou. Então imagina a dor, imagina a angústia, imagina o peso, imagina a aflição que o Senhor Jesus passou, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de anunciar a sua palavra, de sermos luz na escuridão, de darmos continuidade ao seu ministério. Jesus, embora Deus se fez homem, sentiu na pele as nossas fraquezas, entende a nossa dor, sabe as nossas guerras, porém sem pecado, e nos deixou o exemplo. Então, de que valeria então Deus nos deixar o exemplo, se a gente vive uma vida deliberada, achando nós que vamos alcançar a salvação desta forma? Então, o sacrifício de Cristo não valeu de nada. O exemplo dele não vale de nada. Mas nós devemos entender que o exemplo de Cristo deve ser seguido. A graça precisa ser aperfeiçoada em nós. E à medida que nós vamos buscando um relacionamento com ele, vamos nos aproximando dele, a luz dele vai refletindo em nós e mostrando as sujeiras na nossa veste, as feridas do nosso corpo. E aquilo deve causar em nós repulsa. Ai, eu estou suja, eu preciso me lavar. Senhor, lava as minhas vestes. Senhor, cicatriza a minha ferida. E aí Deus vai tratando, Deus vai trabalhando. E aquela pessoa, aos poucos, vai vencendo o pecado que a aprisiona. Aleluia. Glória, bendito seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade. 14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então, devemos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por meio da fé, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, adentra em nós e vai mudando, modificando. Então creia. Que toda a barreira de incredulidade do teu coração caia. Que todo desejo de controlar, de manipular a ação do Espírito Santo na igreja seja neutralizado em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 18, porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Deus, ele não falha. Deus não muda. Deus é perfeito e quando ele promete, ele cumpre. Então a promessa de Deus não está limitada a uma lei humana falha. Foi dada por Deus como referencial. Ela não salva ninguém, entende? A lei não salva ninguém. A lei vai gerando em nós um desejo imedido por uma falsa aprovação, por uma autojustificação, a autoperfeição que não existe. É engano de Satanás. Abra os teus olhos enquanto é tempo. Oh, aleluia! Aleluia! Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus, versículo 19. Então, ela foi dada para mostrar aquilo que não é a vontade de Deus. Ela não foi dada como algo que possa nos salvar. É para que nós tenhamos consciência do quão pecadores somos, do quanto falho nós somos, do tanto que nós não conseguimos ser perfeitos por nós. Mas Cristo, o Cordeiro Pascal, a mais brilhante estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aleluia! Ele pagou a nossa
dívida. Bendito e amado seja o nome do Senhor. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Então perceba que a dinâmica da lei é totalmente diferente da dinâmica da redenção. Por meio da redenção de Cristo, o véu do templo foi rasgado, como eu já disse, nós temos acesso direto, então nós não precisamos mais de intermediário. Nós não precisamos seguir uma cartilha. Nós não precisamos seguir um padrão de homens, de religião. Nós não devemos procurar seguir a lei para ser salvos, para mostrar uma santidade que não existe. A lei serviu para isto. Então entenda que o versículo 20 nos diz assim: porém não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Então nós temos acesso direto ao Pai. Então nós não precisamos mais ir ao sacerdote, levando o nosso sacrifício e ali sendo imolado e os nossos pecados serem perdoados. Basta tão somente você dobrar o joelho aí e dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu me arrependo. Sabendo que não está falando com qualquer um, você está falando com Deus, com Jesus. Isto é muito sério, não brinque com o pecado. Então a lei serviu só para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. É como uma bula de remédio, já observou? A bula de remédio tem a composição, tem a forma de usar, tem os efeitos colaterais. Então ela é apenas para mostrar que pode acontecer se nós fizermos isso ou aquilo outro. Então é um informativo. No caso de uma bula, ela não vai, por ela mesma, trazer a cura. O que traz a cura é o quê? É o remédio. Oh, lecantarai a sui decama narabasergio. A bula é apenas o informativo do que há de vir. É apenas para nós termos consciência. Porque imagine se Jesus viesse por meio de Cristo e nós não tivéssemos consciência do processo redentor de Cristo diante de uma sociedade que não sabe identificar o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então a lei serviu para dar esse norte, este informativo do que havia de vir. A lei é o espelho do que há de vir. E aí o remédio está ali para fazer o efeito. E nós pegamos este remédio, tendo a consciência do que está na bula, e nós tomamos. Então a lei aponta para Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Versículo 23, mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando, versículo 24, conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Versículo 25, agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. 26, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Versículo 28. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só para estarem unidos com Cristo Jesus. Então entenda que através de Cristo, Ele redimiu todas as coisas, Ele uniu. Então não há mais judeu, não judeu. A palavra de Deus alcançou a todos, ela está disponível a todos, a salvação está disponível a todos que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem fé. A fé que move, a fé que transforma, a fé que regenera. Então nós devemos entender que por meio de Cristo nós fomos batizados para ficar unidos a Ele, se revestindo das qualidades do próprio Cristo. Então quando Deus olha para nós, Ele não vê Milka Rafaela, Ele vê o sangue de Cristo cobrindo. E ali Ele não nos enxerga segundo os nossos pecados, segundo as nossas falhas, mas Ele vê o sangue de Cristo. Então nós temos as qualidades de Cristo. E à medida que nós vamos crescendo em estatura, nós vamos exercendo a nossa vocação. Aleluia. E já que vocês pertencem a Cristo, versículo 29, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Então você, eu, descendente de Abraão, tem uma promessa sobre nós. Aleluia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Desperta, tu que dormes. Sempre há espaço para mais uma mão que deseja servir, um pé que deseja ir. Há lugar para você na obra do Senhor, na missão de Deus. Que Deus possa tornar essa palavra vivificada em teu coração para a glória do nome do Senhor. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui para mais uma reflexão do livro de Gálatas, capítulo 4. Amanhã nós estaremos meditando para a glória de Deus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e nos ajude a semear a mensagem do Evangelho para ainda mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.